Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal TV Aracha Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos continuando a falar sobre matemática, agora com um assunto novo. Vamos falar sobre equação e inequação do primeiro grau. Na verdade, nesse primeiro momento eu vou apresentar como é que funciona a equação, o que é uma equação e vou apenas mostrar quando eu tenho uma inequação. Mas a gente não vai chegar a resolver nenhuma inequação, tudo bem? E aqui eu coloquei um exemplo. Coloquei um táxi. Uma pessoa estava pegando um táxi. Quem nunca precisou de pegar um táxi ou utilizou-se de algum aplicativo aí para fazer um deslocamento, né? Sair de um lugar aí para o outro. E quando você pensa naquele equipamento que os taxistas usam no táxi, vulgo taxímetro, como é que as pessoas pensam assim, Júlio, como é que aquele aparelho faz o cálculo de quanto eu devo pagar? Esse cálculo que o taxímetro faz é o quê? É justamente através de uma equação. Ou seja, ele pega um valor e vai multiplicando conforme mais você anda. Então, quanto mais eu andar no táxi, mais caro eu vou pagar. Quanto menos eu andar, menos ou menor será o valor a ser pago. Tudo bem? E aqui eu tenho a definição de equação. Ó, equação é a igualdade entre duas expressões matemáticas que se verifica para determinados valores das variáveis. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas, para algumas palavras. Igualdade, certo? Duas expressões, matemática, óbvio, que se verifica para determinados valores das variáveis. Então, aqui eu quero falar justamente sobre esses conceitos que eu coloquei aqui. Igualdade. Então, quer dizer que na nossa equação vai ter que ter um sinal de igual. Para ser equação, tem que ter um sinal de igualdade. Tudo bem? E aí, eu tenho que ter duas expressões. Por que é duas expressões? Essa aqui é a primeira expressão, à esquerda da igualdade, e essa aqui é a segunda expressão, à direita da igualdade. Aqui, então, eu tenho a primeira parcela antes do igual. Aqui, então, eu tenho a segunda parcela depois do igual, certo? E o que são essas variáveis? As variáveis, normalmente, é o que você procura. É um valor que você determina para que esses dois lados da igualdade fiquem equilibrados. O que significa estar equilibrados? É ser igual. Quer dizer que um lado tem que ser igual ao outro lado. Quer dizer que um lado tem que ter o mesmo peso que o outro lado tem. Então, pensa comigo aqui, ó. Eu vou falar assim, ó. 8 é igual a x mais 2. De novo, duas expressões. Primeira expressão, o 8, primeira parcela. Segunda expressão, x mais 2. Igualdade, eu tenho igual. Variável. Variável é o que eu quero determinar. Nesse caso é o x. É a letrinha aqui, ó. Certo? E para que eu defina, para que eu coloque um x aqui, determine um valor nesse x, para que essa expressão seja verdade. Isso aqui tem que ser verdade. 8 tem que ser igual a tudo que está depois da igualdade. Quanto que tem que valer esse meu x? Para que fique, ó, equilibrado. O meu x tem que valer? Quem chutou 1? Não. 2, errou. 3, quase. 4, tá perto. 5, mais um pouco. 6, muito bem. Então, o x tem que valer 6. Por quê? Porque se o seu x valer 6, dá o quê? 8 igual. X é 6, vamos substituir por 6. 6 mais 2. Quanto que é 6 mais 2? 8. Então, 8 é igual a 8? Sim, é verdade. Se a expressão se tornou verdadeira, então eu consegui resolver a minha equação, determinar o valor de x, que nesse caso foi-se 6. Muito bem. Aqui eu coloquei para vocês alguns exemplos mostrando quando eu tenho uma igualdade, e se eu tenho uma igualdade, eu tenho o quê? Uma equação. Essa equação é verdadeira ou não? Preciso ver, certo? E aqui eu tenho um sinal de desigualdade. Eu quero falar desse sinal também com vocês, que é o sinal de maior e o sinal de menor. Tá? Então, olha aqui, ó. Maior parece um 7. Eu costumo falar para meus alunos assim, gente, maior parece um 7, ó. E o menor parece um 4, certo? Então, 20 é maior que 13, certo? Se 20 é maior que 13, isso é verdade. É uma inequação verdadeira. O 20 é maior que 13.
certo? E aqui eu tenho preposição, conceito de preposição fechada e preposição aberta. As preposições fechadas são aquelas que eu não consigo alterar nada. Quer dizer que eu não tenho uma variável, eu não tenho x. E as preposições abertas serão que eu tenho x. Nesse caso, essa aqui seria uma preposição aberta. Muito bem. E aqui eu quero falar das incógnitas. Eu quero colocar algumas expressões aqui e falar das incógnitas. O que são as incógnitas? Como eu falei para vocês, as incógnitas elas vão ser as variáveis. Ou seja, os valores que eu vou ter nas minhas equações, até nas minhas inequações, que eu não sei quanto vale. Nesse caso aqui, a minha incógnita é o x, ó. Incógnita é x. Nesse caso, qual é o valor que eu não conheço? Qual a letrinha que está aqui substituindo? O r, ó. R e r ao quadrado. Então, esses dois aqui são as minhas incógnitas. Vou colocar aqui a letra R. Esse outro caso, ó, Júlio, estou com duas incógnitas. Isso pode acontecer? Pode. A gente não vai resolver dessa forma agora, mas a gente tem até como resolver a equação que tem mais de uma incógnita. Na verdade, eu preciso de mais uma condição. Eu preciso de pelo menos duas equações com essas incógnitas. Então, essas duas incógnitas aqui têm as variáveis x e a variável y. Muito bem. Aqui, qual é a variável? X. Aqui, quais são, né? Que tem duas variáveis, apesar que seriam as mesmas. Variável x. Percebam que x é o que mais aparece, é o que a gente mais vê no nosso dia a dia, é o que mais se aplica na matemática, é o que mais a gente utiliza. Então, as incógnitas serão os valores que eu vou determinar para que isso seja verdade, para que essa equação se torne verdadeira, ou seja, esteja em equilíbrio. Antes da igualdade, seja igual após a igualdade, ou seja, as duas parcelas estejam em equilíbrio aí, certo? Termos de uma equação. Foi o que eu falei para vocês. Eu tenho os termos que estão antes da igualdade e os termos que estão depois da minha igualdade. Os termos que estão antes da minha igualdade são os termos da minha primeira parcela. É o primeiro membro. Primeiro membro, e aqui eu tenho o meu segundo membro. Então, por exemplo, 5x mais 1 igual a 11. Primeiro membro, segundo membro. Outro exemplo, 10x menos 4 igual a 6. Isso aqui é um outro exemplo, então, que eu posso identificar os membros. Primeiro membro, segundo membro. Aqui eu tenho as minhas variáveis que eu coloquei para vocês, que é o x. E o mais importante para essa equação eu tenho a igualdade. Não pode esquecer que se não tiver uma igualdade, a gente não tem uma equação. De novo, equação tem que ter o quê, Júlio? Vou voltar aqui, ó. Ó, tá tudo rabiscado, mas dá pra gente já ver, ó. Igualdade entre duas expressões. Igualdade, duas expressões com variáveis. Ok? Tudo bem. Vamos continuar aqui. O que é, então, o que vem a ser a inequação? Falei que ia conceituar para vocês. Ó, a inequação é uma sentença matemática que é o oposto da equação. Por isso, ela possui uma incógnita e representa uma desigualdade. Então, se é uma desigualdade, vai causar o quê? Vai causar um desequilíbrio. Então, um lado vai ficar mais pesado ou mais leve que o outro. Então, por exemplo, se eu falo assim, ó, 8 é maior que 3, quer dizer que o lado do 8 está mais pesado. Eu tenho uma quantidade numérica maior. No lugar do 3, eu tenho uma quantidade numérica menor. Continuo tendo os dois membros. Olha aqui, ó, o primeiro membro e o segundo membro. Mas, na inequação, eu não tenho uma igualdade. Júlio, qual que é a diferença, então, da inequação com a equação? A equação tem igualdade e a inequação tem uma desigualdade. Maior ou menor. Ou pode ser maior ou igual ou menor ou igual. Certo? Mas ambas vão ter variáveis, se preciso, e além de ter variáveis, elas estarão alocadas, ou seja, no primeiro e no segundo membro. Tudo bem? Aqui, gente, eu coloquei algumas inequações do tipo 2x é maior que 3. Ó, aqui eu tenho uma inequação que 2x é maior que 1 e menor que 3. Outro exemplo, 7x menos 9 é menor que 2x mais 16. Então, todas, ó, aqui e aqui, eu tenho um símbolo de desigualdade. Isso significa que eles não podem estar balanceados. Não pode estar em equilíbrio aqui. Certo? A sobre 2 menor que 7.
3e menos meio maior que 1/4. Percebam então que a variável, como eu falei para vocês, aqui era A, aqui era Z, pode ser diferente de x. A gente está acostumado que as nossas variáveis são sempre x. Agora, nesse caso, posso ter variável y, z. As variáveis e a forma de se resolver é a mesma, tá bom? A única diferença é que na inequação eu tenho uma desigualdade aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos classificar as expressões abaixo em equação ou inequação e indicar as incógnitas. Então vamos olhar primeiro se é equação ou inequação. Para ser equação, eu vou colocar um E de equação, vou até colocar aqui. Ó. Se for equação, eu vou colocar um E. Se for inequação, eu vou colocar um I, tá? Para ser equação, tem que ter uma igualdade. Aqui eu tenho igualdade, aqui eu tenho igualdade, aqui eu tenho igualdade. Então, essa aqui é uma equação, aqui é uma equação, aqui é uma equação. Onde eu não tenho uma igualdade, eu tenho um sinal de maior, menor, maior ou igual, ou menor ou igual, eu tenho uma inequação. Nesse caso aqui, eu tenho um símbolo de maior, é uma inequação. Nesse caso aqui, eu tenho um símbolo de menor, também é uma inequação. Já classifiquei, então, em equação e inequação. E agora eu vou indicar a incógnita, ou quais são as incógnitas, ou seja, as variáveis. Nesse caso, a variável aqui é o x, certo? Qual é a letra que tem na expressão? Aqui é o x. Aqui eu não tenho variável. Aqui eu tenho o quê? Não estou com variável. Aqui, o x. Aqui, y e x, né? Y e x aqui, nesse caso, são as nossas variáveis. Equação e inequação, igualdade e desigualdade. Diferencie uma preposição fechada e uma preposição aberta. Foi o que eu falei para vocês. A preposição fechada, então, eu não vou conseguir alterar um valor para tornar aquela expressão verdadeira ou não. Eu não vou ter uma variável, eu não vou ter o x. Então, não vai ser algo 2x menos 3 igual a 10, por exemplo. Não, vai estar lá 25 maior que 10. 25 menor que 40. São preposições fechadas. As preposições abertas vão ser justamente aquelas preposições que eu consiga colocar um valor para o x e tornar essa expressão verdadeira, certo? Ou por y também, no caso, depende de qual variável. Então, quando eu consigo alterar o valor numérico do x, do y, determinar esse valor numérico, eu tenho, então, as minhas preposições abertas. Pessoal, então é isso que a gente vai estudar um pouquinho sobre equação. É um assunto um pouco extenso, então a gente vai ter que dividir em algumas aulas, tá? Não percam as próximas aulas, porque ela vai ser como uma continuação, certo? Dos nossos... uma continuação do nosso conteúdo. Então, na próxima aula, a gente vai aprender como resolve-se equação. Nós vamos aprender um pouquinho também do que é a raiz de uma equação, entender o significado, entender o gráfico de uma equação, o grau. Isso é muito importante a gente saber o grau. Por que aqui, não sei se vocês perceberam, eu tinha um R e esse R aqui estava elevado ao quadrado, Júlio. Eu lembro da sua aula de potenciação, de expoente 2 aqui, por que esse R aqui está ao quadrado, que é a variável, que é incógnita, e esse R não está? Então aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre o grau de cada equação para aprender a resolver. Tudo bem? Galera, então essa foi a nossa aula de hoje. Queria agradecer a participação de todos vocês. Grande abraço e até a nossa próxima aula.